Olá, queridos alunos. A nossa tarefa hoje é a tarefa 52 e vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Nós vamos ter aqui 5 exercícios que nós vamos estar executando da nossa tarefa, né? E todos eles relacionados com grandezas diretamente proporcionais. Vou tentar ser o mais claro possível, simplificando da melhor forma possível, tá bom? Por exemplo, no primeiro exercício, encher uma caixa de água com 10.000 litros leva 4 horas. Quanto tempo levará para encher uma caixa d'água com apenas 2.500 litros? Veja bem, a quantidade de torneiras, né, vai ser a mesma. Em nenhum momento aqui está dizendo se vai diminuir a quantidade de torneiras ou aumentar, enfim, não está falando nada disso. Ele só está falando de duas grandezas. Uma delas que seria o volume, né? Uma delas seria o volume. E a outra delas seria o quê? Seria o tempo dado em horas, tá? Então, o tempo dado em horas e o volume dado em litros, tá bom? Então, veja bem, se eu tenho aqui 10.000 litros, tá? E esses 10.000 litros demoram 4 horas para a gente encher essa caixa, né? Para nós termos aqui, ó, vou colocar 10.000 litros, vou acrescentar os 3 zeros, tá bom? Para nós termos 2.500 litros, né, eu vou demorar quanto tempo? Então, veja bem, essa é uma situação que envolve uma grandeza diretamente proporcional. Pois bem, o volume que antes era 10.000, ele vai passar para 2.500, o que significa que o tempo que vai ser necessário para encher esses 2.500 litros vai ser menor do que o das 4 horas. Então, veja bem, o que nós não podemos fazer com essas duas situações, né? Nós podemos colocar ele na forma de razão. Então, como assim? Eu colocaria os 10.000 sobre os 2.500. Isso é igual ao 4 sobre x, né? Para facilitar a sua vida, você pode simplificar a fração, né? Você pode vir aqui e cortar, não tem problema nenhum. Se não quiser cortar, também não precisa. Mas quando eu tenho uma igualdade de duas frações, né, como que eu posso resolver isso, né, trabalhando a parte de razão? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, uma multiplicação cruzada. Então vai ficar 10.000x é igual a 2.500 vezes 4, que vai dar 10.000 também. Então o x nada mais é do que 10.000 dividido por 10.000. Então, o x significa que vai dar 1, ou seja, você vai precisar de uma hora para encher esses 2.500 litros. Observe o seguinte, uma outra situação. O que o 10.000 fez para virar 2.500? Ele dividiu isso por 4. Então, na mesma situação, eu poderia dividir aqui por 4 também, que daria quanto x? O x teria dado 1 hora. Tá bom? Então, essa é uma situação. Vamos pegar a segunda situação aqui, ó. Segundo exemplo. Um trem com 6 vagões transporta 960 pessoas num trajeto entre duas cidades. Quantos vagões serão necessários para transportar 1.440 pessoas entre essas duas cidades? Veja bem, antes ele transportava 960 pessoas apenas com 6 vagões. Agora, a quantidade de pessoas aumentou para 1.440. Então não adianta querer transportar ele dentro desses 6 vagões, que vai ficar superlotado, né? Então você aumentou o número de pessoas, vai aumentar também o número de vagões. Então vamos ter aqui, ó, quais são as duas grandezas? Seriam os vagões, né, e seriam as pessoas. Então, 6 vagões, 960 pessoas. X vagões, 1.440 pessoas. Então, como que eu vou estar montando isso? Veja bem, essa é uma grandeza
que a gente chama de diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque se aumentar o número de pessoas, também vai aumentar o número de vagões. Então, grandeza diretamente proporcional. Bom, como que eu monto isso? Eu vou montar isso na forma de razão, que ficaria como 6 sobre x é igual a 960 sobre 1.440 pessoas. Como que eu resolvo agora? Eu faço a multiplicação cruzada. Lembrando, se você quiser facilitar, né, transformar esses cálculos, esses números em números menores, vocês podem estar fazendo as simplificações da fração do 960 com 1.440. Ou simplesmente, tá, executar a continha normalmente. Então, nós temos aqui, ó, x vezes 960 vai dar 960x. Isso é igual a 6 vezes 1.440. Então, 6 vezes 1.440, ele vai dar 8.640 de resposta. 8.640 de resposta. Então, o x vai ser os 8.640 dividido por 960. Então, o x você vai obter, fazendo a divisão, você vai obter 9. Ou seja, 9 vagões. Tá bom? Então, olha só, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de vagões também, tá joia? Questão 3. Na fazenda do Sr. Sanches, a produção anual de frangos para abate é de 18 toneladas. Em um bimestre, qual será a produção em toneladas de frango para abate? Então, olha só. Então, vamos verificar aqui quais são as informações que nós temos. Nós temos as grandezas, que seriam o quê? O que seriam as minhas grandezas aqui? Seria as toneladas, né? Que seria o peso, né? Então, vou colocar aqui as toneladas. E o tempo, né? Não é isso? E o tempo. Só que o tempo, veja bem, ele pode ser considerado tanto em ano quanto em meses, tá joia? Então, esse tempo aqui, ó, eu vou considerar em meses. Por que eu vou considerar em meses? Veja bem, a quantidade de toneladas que ele diz o seguinte, que 18 toneladas ele consegue ter uma produção anual. Então, um ano tem 12 meses, tudo bem? Bom, qual será a produção em toneladas de frango para abate em um bimestre? Então, a quantidade, né, no bimestre, no caso aqui o bimestre seria como se você pegasse os 2 meses, né, e fazer a divisão. Então, como que eu posso dizer? Bimestre, né? Então, esse bimestre, ele seria composto por 2 meses, né? Por 2 meses. Então, veja bem, se você diminuir o tempo, né? Se você pegar aqui, ó, e diminuir o tempo, o que vai acontecer com a quantidade de toneladas? Também vai diminuir. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. E como que eu vou montar isso? Eu vou montar isso através de uma razão. Ó. Igualdade de duas razões. Ó. 18 sobre x é igual a 12 sobre 2. E vou fazer as multiplicações cruzadas. Ó. X vezes 12, 12x é igual a 18 vezes 2, 36. Então, x vai ser 36 dividido por 12. Então, você vai obter que o x vale 3, o quê? 3 toneladas. Então, isso significa que em 2 meses ele vai conseguir produzir apenas 3 toneladas de frango para abate. Tá bom?
Exercício 4. Guilherme gasta para percorrer 15 km num passeio ciclístico cerca de 2 horas e 30 minutos. Se ele resolver percorrer 54 km, quanto tempo levará para fazer esse percurso? Veja bem, pessoal, um deles, quais são as grandezas? É a distância e o outro seria o quê? O tempo. Então, a distância, inicialmente, era de 15 km. E ele conseguia fazer isso em 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia em decimal seria 2,5, né? Aí ele quer saber assim, se ele resolve percorrer 54 km, qual que seria o tempo? Observe uma coisa. Se a distância aumentou, com certeza, o que vai acontecer com o tempo? Também vai aumentar. Então, eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. E toda grandeza diretamente proporcional, eu monto ela do jeito que está na forma de uma razão. Tá? Uma igualdade aqui, ó. Que seria isso sobre x. Do jeito que está lá. E faço as multiplicações. 15 vezes x, 15x. Agora eu vou fazer 54 vezes 2,5, que vai dar 135. Então, o x vai ser 135 dividido por 15, né? Se eu pegar e executar essa divisão, eu vou ter 9. 9 o quê? O tempo, né, para percorrer esses 54 quilômetros vai ser de 9 horas. Tá? Bem facinho assim. Bom, último exercício dessa tarefa 52. Ó. Numa recepção, foram consumidos 300 salgadinhos em 90 minutos. Olha só, 300 salgadinhos em 90 minutos. Quantos salgadinhos foram consumidos nos primeiros 27 minutos da recepção? Veja bem, primeiro eu vou identificar as grandezas. As grandezas seriam os salgadinhos e o tempo. Então, foram 300 salgadinhos em 90 minutos. Agora, 27 minutos, quantos salgadinhos vão gastar? Veja bem, se eu se eu diminuir o tempo, será que eles vão conseguir consumir mais salgadinhos ou menos salgadinhos? Isso, ele vai precisar consumir menos salgadinho, né, gente? O tempo é menor, então vai diminuir. Então, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Então, como que eu monto isso? Eu vou montar ele na forma de uma igualdade de razões. Ó, eu tenho aqui e esse outro lado. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos demais. Vou fazer a multiplicação cruzada. X vezes 90, 90x. 300 vezes 27. Quando você fizer essa multiplicação, você vai descobrir 8.100. Então, o x vai ser 8.100 dividido por 90. Você vai descobrir que 8.100 dividido por 90 vai bater nos 90 salgadinhos. Então, em 27 minutos, eles conseguem consumir 90 salgadinhos. Tudo bem? Tchau, tchau.